Carta Apostólica Laeta Amor Magnopere do Sumo Pontífice João Paulo II, com a qual é aprovada e promulgada a edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. É motivo de grande alegria a publicação da edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica, que é por mim aprovada e promulgada com esta carta apostólica e que, assim, se torna o texto definitivo do mencionado catecismo. Isto ocorre há cerca de 5 anos desde a Constituição Apostólica Fidei Depositum, de 11 de outubro de 1992, que acompanhou, no 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, a publicação do primeiro texto, em língua francesa, do Catecismo. Todos podemos felizmente constatar o geral acolhimento positivo e a ampla difusão que o catecismo teve nestes anos, em particular nas igrejas locais, que procederam à sua tradução nas respectivas línguas, de modo a torná-lo o mais possível acessível às várias comunidades linguísticas do mundo. Esse facto confirma a positividade do pedido, que me foi apresentado em 1985 pela Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, para que fosse composto um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica tanto para a fé como para a moral. Elaborado pela apropriada Comissão de Cardeais e Bispos instituída em 1986, o catecismo era por mim aprovado e promulgado com a citada Constituição Apostólica, a qual mantém ainda hoje a sua validade e atualidade e encontra a sua atuação definitiva na presente edição típica latina. Esta edição foi preparada por uma comissão interdicasterial, que constituí para esta finalidade em 1993. Presidida pelo Card Joseph Ratzinger, essa comissão trabalhou assiduamente, a fim de cumprir o mandato recebido. Ela dedicou particular atenção ao exame das numerosas propostas de modificação dos conteúdos do texto, que durante estes anos chegaram das várias partes do mundo e das diversas componentes do mundo eclesial. A respeito disso, pode-se oportunamente fazer observar que o envio tão considerável de propostas de melhoramento manifesta, antes de mais, o notável interesse que o catecismo suscitou no mundo inteiro, mesmo em ambientes não cristãos. Confirma, além disso, a sua finalidade de se pôr como exposição completa e íntegra da doutrina católica, que consente a todos conhecer o que a Igreja professa, celebra, vive e prega na sua vida cotidiana. Ao mesmo tempo evidencia o grande empenho de todos em querer oferecer a própria contribuição para que a fé cristã, cujos conteúdos essenciais e fundamentais estão sintetizados no catecismo, possa ser, do modo mais adequado possível, apresentada hoje ao mundo. Através desta colaboração múltipla e complementar dos vários membros da Igreja, realiza-se assim, mais uma vez, quanto escrevi na Constituição Apostólica Fidei Depositum, o concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela a que se pode chamar a Sinfonia da Fé. Também por esses motivos, a comissão tomou em séria consideração as propostas enviadas, examinou-as atentamente através de várias instâncias, e submeteu à minha aprovação as suas conclusões. Estas, enquanto consentem exprimir melhor os conteúdos do catecismo a respeito do depósito da fé católica, ou permitem formular algumas verdades da mesma fé de modo mais conveniente às exigências da comunicação catequética atual, foram por mim aprovadas, e entraram então a fazer parte da presente edição típica latina. Ela, portanto, repete fielmente os conteúdos doutrinais que apresentei oficialmente à Igreja e ao mundo em dezembro de 1992. Com a promulgação odierna da edição típica latina, conclui-se, portanto, o caminho de elaboração do catecismo, iniciado em 1986, e foi levado a feliz termo ao auspício da supracitada Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. A Igreja agora dispõe desta nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica, que servirá como instrumento válido e legítimo ao serviço da comunhão eclesial, e também como texto de referência segura e autêntica para a elaboração dos catecismos locais, confronticum consta post. Fidei Depositum, 4. A catequese encontrará nesta genuína e sistemática apresentação da fé e da doutrina católica uma via plenamente segura, para apresentar com renovado impulso ao homem de hoje a mensagem cristã em todas e em cada uma das suas partes. Deste texto cada agente de catequese poderá receber uma válida ajuda para mediar, a nível local, o único e perene depósito da fé, procurando conjugar contemporaneamente, com a ajuda do Espírito Santo,
a maravilhosa unidade do mistério cristão com a multiplicidade das exigências e das situações dos destinatários do seu anúncio. A inteira atividade catequética poderá conhecer um novo e difundido impulso junto do povo de Deus, se souber usar e valorizar de maneira adequada este catecismo pós-conciliar. Tudo isto resulta ainda mais relevante hoje, quando estamos no limiar do terceiro milênio. Com efeito, urge um empenho extraordinário de evangelização, de maneira que todos possam conhecer e acolher a mensagem do Evangelho e crescer cada um segundo a medida da plena maturidade de Cristo. Dirijo, portanto, um premente convite aos meus venerados co-irmãos no episcopado, principais destinatários do Catecismo da Igreja Católica, para que, aproveitando a preciosa ocasião da promulgação desta edição latina, intensifiquem o seu empenho em favor de uma maior difusão do texto, e sobretudo de um seu positivo acolhimento, como dom privilegiado para as comunidades a eles confiadas, que poderão assim redescobrir a inexaurível riqueza da fé. Graças ao empenho concorde e complementar de todas as categorias que compõem o povo de Deus, possa o catecismo ser conhecido e compartilhado por todos, a fim de que se fortaleça e se estenda até aos confins do mundo aquela unidade na fé, que tem o seu supremo modelo e princípio na unidade trinitária. A Maria Mãe de Cristo, cuja assunção ao céu em corpo e alma hoje celebramos, confio estes bons votos, porque se realizem para o bem da humanidade inteira. Castel Gandolfo, 15 de agosto do ano de 1997, 19º de pontificado. João Paulo II. Constituição Apostólica do Sumo Pontífice João Paulo II, Fidei Depositum para a publicação do Catecismo da Igreja Católica redigido depois do Concílio Vaticano II. Aos veneráveis irmãos cardeais, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos e a todos os membros do povo de Deus. Primeiro. Introdução. Guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, inaugurado há 30 anos pelo meu predecessor João XXIII, de feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja, e, fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurarem e acolherem o amor de Cristo que excede toda a ciência. Ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Portanto, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas sobretudo empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Iluminada pela luz deste concílio, dizia o Papa, a Igreja crescerá em riquezas espirituais e, recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. É nosso dever dedicar-nos, com vontade pronta e sem temor, àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos. Com a ajuda de Deus, os padres conciliares puderam elaborar, em 4 anos de trabalho, um conjunto considerável de exposições doutrinais e de diretrizes pastorais oferecidas a toda a Igreja. Pastores e fiéis encontram ali orientações para aquela renovação de pensamentos, de atividades, de costumes, e de força moral, de alegria e de esperança, que foi o objetivo do concílio. Depois da sua conclusão, o concílio não cessou de inspirar a vida da Igreja. Em 1985 pude afirmar, para mim, que tive a graça especial de nele participar e colaborar no seu desenvolvimento. O Vaticano II foi sempre, e é de modo particular nestes anos do meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral, no consciente empenho de traduzir as suas diretrizes em aplicação concreta e fiel, a nível de cada igreja e da Igreja inteira. É preciso incessantemente recomeçar daquela fonte. Neste espírito, a 25 de janeiro de 1985, convoquei uma Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, por ocasião do 20º aniversário do encerramento do concílio. A finalidade desta Assembleia era celebrar as graças e os frutos espirituais do Concílio Vaticano II, aprofundar o seu ensinamento para aderir melhor a ele e promover o conhecimento e a aplicação do mesmo. Nessa ocasião, os padres sinodais afirmaram:
Muitíssimos expressaram o desejo de que seja composto um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral, para que ele seja como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, oferecendo ao mesmo tempo uma doutrina sã e adaptada à vida atual dos cristãos. Depois do encerramento do sínodo, fiz meu este desejo, considerando que ele corresponde à verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor, neste dia em que podemos oferecer a toda a Igreja, com o título de Catecismo da Igreja Católica, este texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé. Depois da renovação da liturgia e da nova codificação do direito canônico da Igreja Latina e dos cânones das igrejas orientais católicas, este catecismo trará um contributo muito importante àquela obra de renovação da vida eclesial inteira, querida e iniciada pelo Concílio Vaticano II. Segundo, itinerário e espírito da redação do texto. O Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração, foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Em 1986, confiei a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo Sr. Cardeal Joseph Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do Sínodo. Uma comissão de redação, composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão no seu trabalho. A comissão, encarregada de dar as diretrizes e de vigiar sobre o desenvolvimento dos trabalhos, seguiu atentamente todas as etapas da redação das 9 sucessivas composições. A comissão de redação, por seu lado, assumiu a responsabilidade de escrever o texto e inserir as modificações pedidas pela comissão e de examinar as observações de numerosos teólogos, exegetas e catequistas, e sobretudo dos bispos do mundo inteiro, a fim de melhorar o texto. A comissão foi sede de intercâmbios frutuosos e enriquecedores, para assegurar a unidade e a homogeneidade do texto. O projeto tornou-se objeto de vasta consultação de todos os bispos católicos, das suas conferências episcopais ou dos seus sínodos, dos institutos de teologia e de catequética. No seu conjunto, ele teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado. É justo afirmar que este catecismo é o fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica, o qual acolheu com generosidade o meu convite a assumir a própria parte de responsabilidade numa iniciativa que diz respeito, intimamente, à vida eclesial. Tal resposta suscita em mim um profundo sentimento de alegria, porque o concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela que se pode chamar a sinfonia da fé. A realização deste catecismo reflete, deste modo, a natureza colegial do episcopado, testemunha a catolicidade da Igreja. Terceiro, distribuição da matéria. Um catecismo deve apresentar, com fidelidade e de modo orgânico, o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. O catecismo incluirá, portanto, coisas novas e velhas, porque a fé é sempre a mesma e simultaneamente é fonte de luzes sempre novas. Para responder a esta dupla exigência, o Catecismo da Igreja Católica por um lado retoma a antiga ordem, a tradicional, já seguida pelo Catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em 4 partes, o credo, a sagrada liturgia, com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão, exposto a partir dos mandamentos, e por fim a oração cristã. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência expresso de um modo novo, para responder às interrogações da nossa época. As 4 partes estão ligadas entre si. O mistério cristão é o objeto da fé. Primeira parte, é celebrado e comunicado nos atos litúrgicos. Segunda parte,
está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus no seu agir. Terceira parte, funda a nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, e constitui o objeto da nossa súplica, do nosso louvor e da nossa intercessão. Quarta parte. A liturgia é ela própria oração, a confissão da fé encontra o seu justo lugar na celebração do culto. A graça, fruto dos sacramentos, é a condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da Igreja requer a fé. Se a fé não se desenvolve nas obras, essa está morta e não pode dar frutos de vida eterna. Lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode-se captar a maravilhosa unidade do mistério de Deus, do seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Santíssima Virgem Maria por obra do Espírito Santo, para ser o nosso Salvador. Morto e ressuscitado, ele está sempre presente na sua Igreja, particularmente nos sacramentos. Ele é a fonte da fé, o modelo do agir cristão e o mestre da nossa oração. Quarto. Valor doutrinal do texto. O Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no passado dia 25 de junho e cuja publicação hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Vejo-o como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva a ele para a renovação, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do reino. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constituem um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica, a todas as igrejas particulares em paz e em comunhão com a Sé Apostólica de Roma, o serviço de sustentar e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus, como também de reforçar os laços da unidade na mesma fé apostólica. Peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão, e que o usem assiduamente ao cumprirem a sua missão de anunciar a fé e de apelar para a vida evangélica. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva como texto de referência, seguro e autêntico, para o ensino da doutrina católica, e de modo muito particular para a elaboração dos catecismos locais. É também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Pretende dar um apoio aos esforços ecumênicos animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos, mostrando com exatidão o conteúdo e harmoniosa coerência da fé católica. O Catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança e queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê. Este catecismo não se destina a substituir os catecismos locais devidamente aprovados pelas autoridades eclesiásticas, os bispos diocesanos e as conferências episcopais, sobretudo se receberam a aprovação da Sé Apostólica. Destina-se a encorajar e ajudar a redação de novos catecismos locais, que tenham em conta as diversas situações e culturas, mas que conservam cuidadosamente a unidade da fé e a fidelidade à doutrina católica. Quinto. Conclusão. No final deste documento que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, peço à Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja, que ampare com a sua poderosa intercessão o empenho catequético da Igreja inteira a todos os níveis, nestes tempos em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. Possa a luz da verdadeira fé libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado, para conduzir à única liberdade digna deste nome, a da vida em Jesus Cristo sob a guia do Espírito Santo, na terra e no reino dos céus na plenitude da bem-aventurança da visão de Deus face a face. Dado no dia 11 de outubro de 1992, 30º aniversário da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, 14º ano do meu pontificado. João Paulo II. Prólogo. Pai, é esta vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. A vida do homem, conhecer e amar a Deus.
Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Por isso, sempre e em toda parte, ele está próximo do homem. Chamo-o e ajudo a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens, dispersos pelo pecado, para a unidade da sua família que é a Igreja. Para tal, enviou o seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Nele e por ele, chama os homens a tornarem-se, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. 2. Para que este convite se fizesse ouvir por toda a terra, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. Ide, pois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprirem tudo quanto vos prescrevi. E eis que eu estou convosco todos os dias até ao fim do mundo. Fortalecidos por esta missão, os apóstolos partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. 3. Aqueles que, com a ajuda de Deus, aceitaram o convite de Cristo e livremente lhe responderam, foram por sua vez impelidos, pelo amor do mesmo Cristo, a anunciar por toda a parte a boa nova. Este tesouro, recebido dos apóstolos, foi fielmente guardado pelos seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a em partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Transmitir a fé, a catequese. 4. Bem cedo se chamou catequese ao conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a acreditar que Jesus é o Filho de Deus, a fim de, pela fé, terem a vida em seu nome, e para os educar e instruir nessa vida, construindo assim o corpo de Cristo. 5. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, que compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de um modo orgânico e sistemático, em ordem à iniciação na plenitude da vida cristã. 6. Sem se confundir com eles, a catequese articula-se com um certo número de elementos da missão pastoral da Igreja que tem um aspecto catequético, preparam para a catequese ou dela derivam, o primeiro anúncio do Evangelho ou pregação missionária, para suscitar a fé, a busca das razões de acreditar, a experiência da vida cristã, a celebração dos sacramentos, a integração na comunidade eclesial, o testemunho apostólico e missionário. 7. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da Igreja. Dependem essencialmente dela não só a expansão geográfica e o crescimento numérico, mas também, e muito mais ainda, o crescimento interior da Igreja e a sua conformidade com o desígnio de Deus. 8. Os períodos de renovação da Igreja são também tempos fortes de catequese. Assim, na grande época dos padres da Igreja, vemos santos bispos consagrarem parte importante do seu ministério à catequese, como por exemplo São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e tantos outros padres, cujas obras catequéticas continuam a ser modelo. 9. O ministério da catequese vai buscar energias sempre novas aos concílios. O Concílio de Trento constitui, a este respeito, um exemplo a sublinhar. Nas suas constituições e decretos, deu prioridade à catequese, está na origem do Catecismo Romano que tem o seu nome e que constitui um trabalho de primeira ordem como compêndio da doutrina cristã. Fez nascer na Igreja uma organização notável da catequese, e, graças a santos bispos e teólogos, como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Toribio de Mogrovejo e São Roberto Bellarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. 10. Não admira, pois, que, na sequência do Segundo Concílio do Vaticano, que o Papa Paulo VI considerava como o grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha de novo chamado a atenção. O Diretório Catequético Geral, de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos consagradas à Evangelização, 1974, e a Catequese, 1977 e as exortações apostólicas correspondentes, Evangelii Nuntiandi, 1975, e Catechesi Tradendae, 1979, são disso bom testemunho.
A Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos de 1985 pediu que seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto no tocante à fé como no que respeita à moral. O Santo Padre João Paulo II fez seu este voto do Sínodo dos Bispos. Reconheceu que tal desejo corresponde inteiramente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. E pôs todo o seu empenho seme que se concretizasse este desejo dos padres sinodais. Finalidade e destinatários deste catecismo. 11. A finalidade deste catecismo é apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Segundo Concílio do Vaticano e do conjunto da tradição da Igreja. As suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. E destina-se a servir como ponto de referência aos catecismos ou compêndios a publicar nos diversos países. 12. Este catecismo destina-se principalmente aos responsáveis pela catequese, que são em primeiro lugar os bispos, enquanto doutores da fé e pastores da Igreja. É-lhes oferecido como instrumento para o desempenho da sua missão de ensinar o povo de Deus. E, através dos bispos, dirige-se aos redatores de catecismos, aos sacerdotes e aos catequistas. Será também uma leitura útil para todos os outros fiéis cristãos. Estrutura deste catecismo. 13. O plano deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares: a profissão da fé baptismal, símbolo, os sacramentos da fé, a vida da fé, mandamentos, e a oração do crente, o Pai Nosso. Primeira parte, a profissão da fé. 14. Aqueles que, pela fé e pelo batismo, pertencem a Cristo, devem confessar a sua fé baptismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se dá ao homem, e a fé pela qual o homem responde a Deus, primeira seção. O símbolo da fé resume os dons que Deus faz ao homem, como autor de todo o bem, redentor e santificador, e articula-os em volta dos 3 capítulos do nosso batismo: a fé num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador, e o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, na Santa Igreja, segunda seção. Segunda parte, os sacramentos da fé. 15. A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, se toma presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, primeira seção, e em especial nos 7 sacramentos, segunda seção. Terceira parte, a vida da fé. 16. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para ela chegar, um comportamento reto e livre, com a ajuda da lei de Deus e da sua graça, primeira seção, um comportamento que realize o duplo mandamento da caridade, explicitado nos 10 mandamentos de Deus, segunda seção. Quarta parte, a oração na vida da fé. 17. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes, primeira seção, terminando com um breve comentário aos 7 pedidos da oração do Senhor, segunda seção. De fato, nesses 7 pedidos encontramos a suma dos bens que devemos esperar e que o nosso Pai dos céus nos quer dar. Indicações práticas para o uso deste catecismo. 18. Este catecismo foi concebido como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Deve, portanto, ser lido como um todo. Numerosas notas remissivas à margem do texto, números impressos em tipos menores remetendo para outros parágrafos que tratam do mesmo assunto, e o índice analítico no fim do volume, permitem encarar cada tema na sua ligação com o conjunto da fé. 19. Muitas vezes, os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas com a simples indicação da referência, por meio de um confronticon, feito em nota. Para uma inteligência aprofundada desses passos, convém recorrer aos próprios textos. Tais referências bíblicas são um instrumento de trabalho para a catequese. 20. Quando, sem certas passagens, se emprega a letra miúda, isso quer dizer que se trata de anotações de tipo histórico ou apologético,
ou disposições doutrinais complementares. 21. As citações, em letra miúda, de fontes patrísticas, litúrgicas, do magistério ou da geografia, destinam-se a enriquecer a exposição doutrinal. Frequentemente, esses textos foram escolhidos a pensar no emprego diretamente catequético. 22. No fim de cada unidade temática, uma série de textos breves resume, em fórmulas escolhidas, o essencial do ensinamento. Estes, resumindo, têm por fim dar à catequese local sugestões de fórmulas sintéticas e fáceis de decorar. Adaptações necessárias. 23. A tônica deste catecismo incide sobre a exposição doutrinal. Com efeito, a sua intenção é ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Todo ele se orienta no sentido do amadurecimento da mesma fé, do seu enraizamento na vida e da sua irradiação no testemunho. 24. Pela sua própria finalidade, este catecismo não se propõe realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos, exigidas pelas diferenças de culturas, idades, maturidade espiritual, situações sociais e eclesiais daqueles a quem a catequese se dirige. Essas indispensáveis adaptações pertencem aos catecismos apropriados e, sobretudo, àqueles que ministram o ensino aos fiéis. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos atrair a Jesus Cristo. Sobretudo, não julgue que lhe está confiada apenas uma categoria de almas e que, portanto, lhe incumbe o trabalho de ensinar e formar de modo idêntico, na verdadeira piedade, todos os fiéis, usando sempre um só e mesmo método. Atendendo a que, em Cristo Jesus, uns são como crianças recém-nascidas, outros como adolescentes e finalmente, já são efetivamente adultos, é necessário que pondere com toda a diligência quais são os que precisam de leite e quais os que carecem de um alimento mais sólido. Isto mesmo testemunhava de si próprio o apóstolo. Os que são chamados ao ministério da pregação devem, ao transmitir o ensino dos mistérios da fé e das normas dos costumes, adaptar as suas palavras à mentalidade e à inteligência dos seus ouvintes. Acima de tudo, a caridade. 25. A concluir esta apresentação, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Este é sem dúvida o caminho melhor, que o mesmo apóstolo seguia quando fundamentava sua doutrina e ensino na caridade que não acaba nunca. A finalidade da doutrina e do ensino deve fixar-se toda no amor, que não acaba. Podemos expor muito bem o que se deve crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, devemos pôr sempre em evidência o amor de Nosso Senhor, de modo que cada qual compreenda que qualquer ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem nem outro fim senão o amor.